Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas do nosso querido Celeiro de Luz, nosso Centro Espírita Nair Montes de Castro. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo, aquele que está conosco em todos os momentos de nossas vidas, esteja em nossos corações, mantenha em nossas casas esse olhar, né, de amor, de tranquilidade, de caridade. E hoje, quarta-feira, na nossa live, com certeza, os trabalhadores, aqueles que operam em nome do Cristo, aqueles que estão lá na casa espírita que frequentamos e amamos tanto, o nosso celeiro de luz, que nos visitem, que entrem em nossos lares, trazendo luz, trazendo a boa nova. É o que nós precisamos. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vou dar uma olhadinha aqui para ver. Albertinho, boa noite, meu amigo. Tudo bom? Silvia, boa noite. Semana que vem é você, hein, Silvia? A Anne, tudo bom, Anne? Meu amigo Sérgio, como é que você tá? Muito bom. Vendo aqui tanta gente querida, tanta gente que de alguma forma faz parte, né? Da nossa casa espírita, das nossas vidas, dos nossos corações. E isso é muito legal. Sabendo que, repetindo o que foi dito demais na semana passada, somos uma grande família, né? E temos que confiar nessa família. Se estivermos com problemas, com dúvidas, com questões, né, qualquer tipo de dor, de angústia, vamos na casa espírita, vamos no atendimento fraterno, chama um amigo de lado assim para conversar. É muito importante. E temos que abraçar, né? Sem julgamentos, porque amanhã seremos nós que vamos estar com problemas, com as nossas questões íntimas. Então, o nosso objetivo aqui na nossa comunidade espírita, na nossa casa, é um dar apoio ao outro. E hoje nós temos um tema extremamente importante e atual. Quem puder compartilhar, né, a nossa live para que essa mensagem chegue mais longe possível e mais casas ainda, né? Porque todos nós temos um conhecido que passa por um problema parecido, né? Um vizinho, um familiar. Então, vamos tentar compartilhar, vamos indicar um amigo. Olha, manda às vezes no WhatsApp, dá uma olhadinha nessa live aqui, porque com certeza o nosso objetivo aqui é tocar esses corações, principalmente das famílias que enfrentam esses problemas. Às vezes, e eu já vou antecipar o tema, né? O nosso tema hoje é suicídio na adolescência. E às vezes o adolescente não vai querer ouvir, não vai querer entender, mas o familiar precisa ter esse consolo, essa tranquilidade, saber que existe solução, existe uma ajuda, existe um amparo, e esse amparo vai passar pela fé, pela oração, pelo amor, pela compreensão. Então, se possível, compartilhem, e eu já vou chamar aqui a nossa querida amiga Gabriela, que vai dividir conosco esse espaço, trazendo seu conhecimento e sua experiência na área. Como é que você está, Gabriela? Tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez. E hoje um tema que promete, né? Que é um tema realmente muito atual. Eu lembro, Gabriela, não sei se você lembra, a gente estava conversando isso bem antes da pandemia e discutimos a respeito de como o adolescente tem enfrentado mais dramas do que a nossa adolescência, né? Que foi pouco tempo atrás, com Sim. certeza, mas essa, Ah, com certeza. mas essa nova geração tem enfrentado muitos problemas, né? E aí eu queria que você É. falasse um pouquinho da sua experiência, como é que você tem visto no seu consultório, como é que você tem, o que você tem analisado, o que você pode passar para a gente a respeito do adolescente como um todo? Bom, aqui no consultório, eu sou psicanalista, né? Tenho formação em psicologia, mas atuo como psicanalista. Não sei se o público aqui sabe. Então, um consultório desse, a gente ouve de tudo, né, Léo? Tanto os adolescentes da antiga, porque a lembrança da adolescência permanece na pessoa, né? Então, a nossa infância, a nossa adolescência, ela está dentro de nós.
Assim como eu vejo, sim, eu vejo uma grande mudança no adolescente de hoje, inclusive, Leco, eu trouxe uns dados aqui da Organização Mundial da Saúde, a pandemia, porque não dá para falar de adolescente, suicídio, sem falar de ansiedade e depressão, né? Que é o caminho que geralmente leva, é o adoecimento que leva a uma idealização suicida, né? Então, na pandemia, aumentaram 25% os casos de suicídio, não, de ansiedade e depressão, né? As mulheres e os jovens, eles foram mais afetados, a mulher também pela particularidade de sofrer a violência doméstica em muitos casos, né? E que a segunda principal causa de morte entre os jovens é o suicídio. Eu não sei se o pessoal aqui sabia disso, né? Pessoas entre 15 e 29 anos. Então, é muita gente, né? Não sei se a gente não passa, Leco, os dias pensando nisso, né? Mas também a gente não pode ignorar esse tipo de coisa. Não é porque a gente está aqui falando em nome de uma casa espírita que essa palavra suicídio deva ser uma coisa temida, ao contrário, a Não gente pode deve ser tabu, né? elucidar, né? Oi? Não pode ser tabu, porque às vezes o suicídio acaba sendo um tabu Não. e as pessoas não querem tocar, né, nesse assunto. Exatamente, aquela coisa ali que passa velada, acontece com o filho do vizinho, com o meu não acontece, né? Mas, poxa, a adolescência era para ser uma coisa tão... Eu estava vendo outro dia aquele filme Footloose, o primeiro, Uhum. né? E eles, qual era a problemática deles? Eles queriam voltar a dançar porque houve uma proibição por causa de um fato que aconteceu, né? Uma coisa, olhando daqui hoje, eu pensei, nossa, uma requisição assim tão pura, né? Querer voltar a dançar, frequentar um baile, isso estava sendo proibido. E trazendo para os dias de hoje, né? Já que a adolescência ela não é uma coisa muito antiga, não, né? Essa, a adolescência reconhecida como tal, né? Ela é bem recente. E o tema adolescência ele foi criado, ele foi utilizado pela primeira vez em 1904 por um psicólogo, é um americano chamado Stanley Hall. Então, de lá para cá, se começou a estudar a adolescência, né? Então, a gente tem os psicólogos, os psicanalistas, né, que têm trabalhos publicados em relação à adolescência, que é um objeto de estudo da gente muito interessante. Eu, particularmente, eu adoro atender adolescente, porque eu vejo o potencial deles nessa travessia, né, que se faz entre a infância e a vida adulta, porque é um período entre e que acontece um monte de coisa, e daí vem a pergunta: que motivos teria um adolescente para tentar cometer suicídio? Vocês já se perguntaram isso? Vocês que estão aí podem mandar as perguntas para o Léo, que a gente responde, tá? Porque a gente não souber, a gente procura um jeito aí de esclarecer. Então, a adolescência, no nosso, na nossa imaginação, a adolescência ideal seria para quê? Para a gente poder curtir, aproveitar, estudar, né? Fazer o Enem, namorar. Mas, se a gente olha para a realidade de hoje, Leco, não é bem isso que está acontecendo, né? Para entender isso, a gente tem que separar um pouquinho, né? O que é da adolescência e o que é patológico, o que é aquilo que se torna doentio. Isso é uma ótima Adolescência, questão, né? Porque muitas das vezes a gente analisa a adolescência como um todo como uma patologia, né? Aí o mas não é. aborrecente. E existem coisas que são completamente normais pela transformação, né? E outras realmente que são patológicas. Então esclarece pra gente, por favor. É um estigma, né? Eu escuto muito isso, o aborrecente, mas aí olha só a marca que fica, né? Tudo que é falado de nós, sobre nós, marca muito a nossa vida. Partindo do princípio que nós somos espíritos em um corpo, né? Estamos encarnados, e a maior parte da gente, Leco, não é a consciência, não é essa personalidade que se apresenta aqui, mas o que está no nosso inconsciente. Né? Então, existe um mundo em nós que nós não dominamos, mas ele se manifesta no nosso dia a dia, no nosso comportamento, muitas vezes se a gente se dá conta.
Então, na infância, Léo, a coisa fica meio arrumadinha, né? Você tem a segurança de quem cuida de você, se é uma família tradicional com pai, mãe, avós, ou não. O ser humano ele precisa ser cuidado por alguém durante a infância, senão a gente não sobrevive, né? Nós crescemos com alguma ilusão, a gente tem as identificações, né, nessas figuras parentais, nosso ideal de adulto, eu quero ser como meu pai, eu quero ser como minha mãe, isso na infância. Aí tem os personagens, né, as meninas que curtem princesa, até hoje em dia as princesas estão um pouco diferentes, né, elas estão modernas, elas usam cabelo esvoaçante, elas andam de cavalo, então, mas tem isso, essa identificação com o outro. Quando chega na adolescência, o que acontece? O princípio de realidade, ele atua, o adolescente se dá conta de que não existe herói, que pai e mãe são falhos, E chatos. existe um movimento... Hã? Falhos e chatos. E chato, exatamente. Eles querem, muitas vezes acontece, dos pais desejarem pelos filhos, olha, você vai ter que fazer faculdade tal, muitas vezes porque ele não conseguiu, ele idealizou isso para ele, não conseguiu, ele quer que o filho vá lá e realize, mesmo que ele não se dê conta disso, pode acontecer, né? Então, o adolescente, ele quer se libertar dessas imposições, dessas coisas pré-estabelecidas, que é algo que mexe muito com a pessoa, porque não é mais aquela coisa ilusória da infância, e a realidade é outra, então eu não quero ser nada que tem a ver com meu pai e com a minha mãe. Alguns jovens têm isso bem claro e chegam e falam. A minha filha fala para mim, eu não quero nada. Como é que ela falou outro dia? Não te sigo em nada, mãe. Dói. Né? Ela não acompanha meu trabalho. Eu convidei ela para assistir essa live aqui, não sei se ela está assistindo, mas escutar isso pode mexer muito com a pessoa. Aí o que o pai e a mãe fazem? Ficam magoados e aí deixam esse adolescente de lado. Então, embora eles precisem desse espaço e eles meio que rejeitem tudo que vem de pai e mãe, tudo que está pré-estabelecido, porque eles querem questionar, eles querem mudar, não sabem nem o que, mas eles querem mudar. Eles precisam ter a segurança de um porto, saber que tem um porto seguro, quando eles precisarem retornar, né? Saberem que tem o afeto do pai, da mãe, dos avós, quem seja a pessoa responsável por estar ali, o adulto, seja um amigo, né? Porque tem adolescentes órfãos também, que é uma outra situação problemática. Então, um questionamento, isso faz parte da adolescência. Essa ânsia, essa busca de alguma coisa que não sabe nem bem o que é, mas está procurando. Agora, onde é que entra a patologia nisso aí, né? O adolescente, ele começa a enfrentar problemas, né? Por exemplo, na escola, ele tem que apresentar um desempenho para poder passar de ano, se aproxima do Enem e ele não está dando conta. Aí ele começa a não conseguir administrar bem as emoções, porque tem que lidar com as coisas da escola, aí teve briga com os amigos, algum problema de relacionamento, isso pode abalar a, o adolescente emocionalmente, e se ele não tem uma estrutura psíquica, por natureza ele não tem, ele está construindo, né? Para aguentar esse tipo de decepção, ele pode vir a adoecer. Estou falando, entre aspas, de um adolescente normal, tá? Sem patologia. Eu não gosto de usar esse termo normal. Mas o que seria normal? Aquele que não está adoecido, né? Aquilo que se espera de um jovem, que ele passe pelas frustrações da vida e consiga mais à frente entrar na vida adulta e seguir com isso. Uma outra coisa que pode fazer, né, o adolescente pensar em tirar a vida, a falta de apoio da família, famílias desestruturadas, não se sentir pertencente a um grupo de amigos, grupo da escola, a pressão que existe também para a definição da sexualidade, né? Você vai querer o que, ainda mais hoje em dia que isso é muito questionado, né?
quanto mais se abre para possibilidades, mais angústia se gera. Antigamente era, entre aspas, também mais fácil. Porque você ia para um lado, você ia para o outro. Agora não. Se pode falar sobre sexualidade, e se fala na internet muito sobre isso. Aí eles vão lá assistir. Aí eles veem algo também idealizado, porque a internet é um lugar onde está tudo arrumadinho, né? Alguém fica batendo foto assim de derrota e posta no Facebook, no Instagram? Muito pouca gente, né? Você até encontra, mas é muito pouca gente. O pessoal está dançando no TikTok, sempre muito feliz. Aí ele olha para aquilo ali, puxa, eu não tenho aquilo ali. Aí ele vai perdendo os vínculos, né, com as questões da vida mesmo. A influência da mídia, né, ela é muito grande, né? Ainda mais agora na pandemia, os jovens ficaram, todos nós ficamos, mas principalmente eles, sem ir para a escola durante 2 anos. É isso mesmo. Então, os amigos... Não, eu falei, é isso mesmo, né? Ficar muito tempo dentro de casa, né? Os amigos se falando só pelo computador. Então, essa falta de conviver com a pessoa, né, em 4D, né, você estar com alguém, a falta do toque, isso fez muito, deixou uma marca muito grande nos adolescentes. Aí vai juntando, né? Aí tem aqueles adolescentes que não têm muita qualidade de vida em casa, que passam privações, principalmente questão econômica, não só emocional, né? Como eu citei antes, famílias desestruturadas, mas privação econômica. Aí tem aqueles que sofrem violência dentro de casa, né? Até de ordem sexual também, que é muito triste, mas a gente não deve deixar passar. A gente deve observar para ver se está acontecendo alguma coisa de errado com aquele jovem. Fora isso, temos as questões de ordem mental também, né? Tem adolescentes de toda a ordem, também tem os psicóticos, tem os autistas, as adolescentes que engravidam, aqueles que são órfãos e estão muito sozinhos, os que fazem parte de minorias, porque o suprassumo de um adolescente é ele se sentir pertencente a um grupo que reivindique as mesmas coisas que ele. A gente esquece um pouco da nossa adolescência, mas a gente também foi assim. Nós passamos por isso nos deu segurança. Então, se pegar esse pacote aí com algumas coisas, ou juntando tudo isso que eu falei, Gabriela, justifica querer tirar a própria vida? Olhando desse aspecto, com esse olhar de quem não tem muita estrutura para poder aguentar esse tipo de coisa, passa pela cabeça, sim. Deixa eu fazer uma Quando eles não... perguntinha para você, Gabriela. Com certeza. Você falou muita coisa aí e isso me abriu diversas questões aqui. E aí eu queria fazer umas perguntinhas, até para daqui a pouco a gente entrar nesse ponto que você vai abordar agora. Você falou no início sobre frustração, né? Que os adolescentes atuais eles estão lidando muito mal com as frustrações. Nós, pais ou a sociedade, temos responsabilidade em relação a isso? Deixa eu te falar por quê. Porque antigamente, eu ia participar de uma partida de futebol, se eu tomasse 5-0, 6-0, era isso e acabou. Eu ia para casa chorando, chateado, e aí meu pai dizia, não, vai lá, vamos fazer uma aula, vamos fazer isso, daqui a pouco você melhora, e era assim que funcionava. Hoje em dia eu vejo algumas escolas que não existe nem pontuação, porque a pontuação pode trazer algum tipo de dano psicológico às crianças. Então meu time está perdendo de 10-0, mas está no placar 0-0 porque isso aí pode trazer. A sociedade não está ficando assim muito estranha também e blindando demais os jovens? Só que a vida, a gente sabe que não blinda a gente. A vida chega um momento que o trator atropela a gente e aprenda a se virar. E aí a gente blindou tanto um adolescente, quando o mundo real bate na porta dele, ele não sabe reagir. Existe isso também? Existe, principalmente nessa época que a gente está vivendo. Vou pegar o aspecto daqui da gente encarnado e como espiritual, já que a gente está aqui na casa espírita, né? Não vamos deixar de falar sobre isso, que a qualidade
dos espíritos, né, o comportamento desses espíritos que estão encarnados aqui hoje, eles estão recebendo uma oportunidade, né, de participar desse momento antes que a Terra ela se transforme no mundo Regeneração. que faça regeneração, que faça a transição. Então, a gente ainda tem esses espíritos que são antigos, tá? Mas se a gente for pegar para o hoje, olhar para o hoje, existe uma condição que foi a mudança na família, se a gente falar do patriarcado, né, que todo mundo fala na internet, a família tradicional, ela se transformou. Então, não existe mais aquela hegemonia, família totêmica, né, o pai, a mãe embaixo e os filhos obedecendo a tudo que era colocado. Isso não é mais assim. O pai trabalha, a mãe também trabalha. Muitas famílias se sentem culpadas, os pais se sentem culpados porque não estão tanto tempo dentro de casa e tentam compensar essa frustração, muito mais deles até do que dos filhos, sendo permissivos. Isso é um fator que interfere muito. Tipo, meu filho não está comigo o dia inteiro, então ele não pode mais sofrer. Ele tem que ter isso, tem que ter aquilo. Aí os pais que não podem prover muitas coisas materiais se sentem frustrados e não querem que os filhos se frustrem. Então, a gente está falando de uma característica de espíritos e a configuração atual, que está muito diferente. Né? É uma época, Leco, em que a sensação que dá é que a gente pode tudo. Só que a gente não pode tudo. A gente tem livre-arbítrio até certo ponto enquanto espírito. Deus não nos soltou aqui, né, no planeta Terra, para a gente fazer o que bem entende e ponto, acabou. Não, a coisa vai até certo ponto. Só que o livre-arbítrio, ele traz uma responsabilidade. Você vai sofrer as consequências da lei de causa e efeito. Você vai sofrer as consequências daquilo que você faz. Só que hoje a gente não está bancando as consequências das nossas escolhas. Por quê? Nós temos um psiquismo enfraquecido por diversos fatores. E essa sensação de que a gente pode tudo, de que a gente tem que consumir, que tem que conquistar, que tem que performar numa empresa, que está ligada ao materialismo, que é muito forte na gente, né? Você deve conhecer adolescentes. Se você não tem filho adolescente em casa, eu sei que você tem, né? Você deve conhecer algum, né? O que eles gostam, o que é o companheiro constante de um adolescente hoje, Léo? É o celular, né? Celular, olha o nome, celular. Olha o nome que deram para o aparelho. É uma célula da gente. Não deixar só na conta do adolescente, não. O adulto está muito assim. Eles são crianças, chegam na adolescência, vendo que os pais ficam agarrados no aparelhinho, né? Então, realmente, o tipo de criação é diferente. As nossas aspirações no passado, elas eram diferentes. Hoje, como está tudo muito acelerado, e a gente é convidado, mais do que convidado, né? Nós somos impelidos, nós somos convocados a demonstrar resultados, né? Correr contra o tempo, trabalhar o máximo de horas possíveis. A gente chega num ponto que vê que não aguenta, e aí adoece. Assim é como acontece com o adolescente. Essa questão materialista, que a Joana fala muito disso, né? Uma das causas de desajuste nas famílias é o materialismo e a falta de crença em algo maior, da questão religiosa, seja ela qual for. A gente não está aqui, como Kardec não quis convencer ninguém a ser espírita, a acreditar que nós somos espíritos, mas a gente mostra o que acontece, né? Porque nós estamos aqui fazendo uma live com embasamento teórico. A gente não está inventando nada aqui. Né? Então, se nós somos espíritos,
Nós temos responsabilidade sobre nós e sobre aquilo que nós passamos para os nossos filhos. Eu não sei se eu respondi totalmente a sua pergunta, Sim, sim. mas ao mesmo tempo que isso acontece, chega uma pandemia e que cai com uma realidade muito dura, né, de que, de alguma forma, a gente viu que não pode tudo, que algumas coisas são escassas, que não são para sempre, né? A gente pode não ver mais determinadas pessoas. O Freud, que é o pai da psicanálise, ele disse, em 1800 alguma coisa, acho que foi em 1880, que ele falou que o ser humano vive como se não fosse morrer jamais. Mesmo sendo espíritas, a gente não faz isso de vez em quando, a gente esquece que nós estamos aqui, mas não somos daqui. Além dessa questão atual com as famílias, veja bem, para a gente poder viver e não ter um choque muito grande de realidade, a gente precisa aceitar que ela existe, mas a gente precisa de alguma ilusão, no sentido de fantasiar, também de ter esperança, porque senão a gente não consegue. Só que quando se passa do ponto, né, isso vira uma patologia. Né? Então a gente tem que continuar tendo sonhos, sim, que eu vou falar para você, o que essa juventude está passando não é mole, não. Eles vão ficar muito marcados. Nós, como adultos, estamos muito marcados. Agora, você imagina eles que, depois de 2 anos voltando para a escola, tendo que ver os amigos de máscara, muitos já com outro aspecto, né? O corpo diferente. Eu mesma aqui, eu fui ver determinados pacientes, eles em 2020, eles estavam no final da infância. Quando retornaram aqui para mim, eu levei um susto, que eles estão adolescentes. Exatamente. Né? Que a adolescência, a Joana fala, né? Vou indicar para vocês esse livro aqui, né? Adolescência e Vida, da Joana de Ângeles, a veneranda Joana. Ela fala que a adolescência ela deveria servir para a gente poder desenvolver, amadurecer, desenvolver os mecanismos necessários para a nossa evolução. O destino do ser humano é a evolução, a gente não tem como correr disso, né? A gente não regride. Embora em muitos casos a gente faça algumas besteiras, a gente se equivoque, mas a gente não volta a estágios anteriores. E a adolescência é um período muito conturbado, porque você não tem a segurança aquela certeza, né, aquela firmeza de bancar uma escolha. Por isso que se precisa de alguma estrutura psicológica, algum grupo, se sentir realmente pertencente. Os jovens que frequentam as instituições, os grupos de jovens, eles têm ali uma oportunidade de fazer trocas que são muito benéficas. E ali eles podem ver que realmente existe algo para além da matéria, existe um outro ali do lado dele que tem questões parecidas com as dele. Né? Então, eles passam a ter uma referência que, com o materialismo tão forte como ele é hoje, as famílias não têm muito interesse, nem muito tempo em se dedicar para esse tipo de atividade. E faz muita diferença, né? Você ter alguma fé, alguma crença em alguma coisa, né? Que te leve para além da matéria, que te faça refletir. As pessoas não estão parando para pensar. Elas acordam de manhã, elas falam assim, ligados no 220, e não sabem por que chega de noite e não conseguem dormir. Você já ouviu alguém com esse tipo de problema, né? Muitas pessoas, Gabriela. Muitas pessoas. E os filhos não podem parar, eles têm que chegar da escola. Quem pode já faz tudo na escola, né? Já sai da aula e almoça e faz aula disso, aula daquilo, só chega em casa de noite, exaustos. Aí eles querem se divertir. Aí eles vão fazer o quê?
para o computador, ou vão para o celular. Então, uma mente que não para, né, o tempo inteiro assim, eles se acostumam a viver assim. Só que isso traz um prejuízo para a saúde absurdo. Não só por estar usando, né, a tecnologia durante muito tempo, mas a qualidade de pensamento que fica empobrecida, e também não se tem aquele momento de contemplação, de olhar para o nada, de pensar em alguma coisa. Dificilmente um adolescente faz isso. Deixa eu interromper você rapidinho, que a gente tem uma Uhum. pergunta aqui de um internauta, que é o Albertinho. Ele pergunta assim para você, eu acho que cabe bem nesse momento. E como fica o mental e o espiritual do adolescente? O que pode ser feito para auxiliar esses nossos adolescentes? O que pode ser feito? Principalmente assim dos pais e quem está perto, né? Promover o diálogo, porque eu tenho visto que é muito difícil, as pessoas querem falar, mas poucas querem ouvir. A ansiedade é tão grande que quer falar. Agora, ouvir, escutar, né? Que é mais do que ouvir. Quando você escuta, você consegue ver aquela pessoa ali, quem é aquele sujeito, quem é aquele espírito ali, qual o sofrimento dele. Quem escuta consegue, de certa forma, se desprender da pessoa que é e ter um pouco mais de empatia com aquele que está falando. Então, os pais, eu sei que chegam de noite cansados do trabalho, com problemas, mas o diálogo é a primeira coisa que eu digo assim, que é fundamental, é um diálogo dentro de casa, diálogo entre amigos, não só ficar jogando farpa, não. É falar e escutar, né? Perceber os gostos, para além daquilo que é o seu desejo, para além daquilo que você imagina do seu filho. Tenta olhar o que realmente ele está dizendo, qual é o desejo dele, que caminho que ele quer seguir na vida, que dificuldade que ele está encontrando, o que é aquilo que ele não consegue dizer para você. E se tiver muito difícil, que muitas vezes acontece, leva para um tratamento, por quê? Tem coisas, Leco, que o filho, Leco e Alberto, né? Os pais não dão conta de tudo. Pai e mãe vão até certo ponto. O filho tem a intimidade dele. Então, com um profissional da saúde mental, ele vai poder se abrir. Filho não vai para consultório de psicanalista, de psicólogo, falar mal de pai e mãe, não. Acaba até acontecendo, mas isso não é determinante, né? A Joana fala muito também do amor, né? A nossa doutrina, ela ensina que o amor é a base de tudo. Que a gente possa tirar um pouco esse hábito de demonstrar o amor com algo material, que a gente possa resgatar aquilo que é mais do nosso interior. E fazendo isso, a gente consegue redescobrir muitas coisas dentro da gente, coisas mais simples, né? Dando exemplo também, sendo um bom exemplo para não só para os filhos, não, para sobrinhos, afilhados, quem é professora, aqui eu não sei quem está assistindo, mas quem trabalha com jovens, né, que é muito complicado, porque de início pode haver um embate, né, porque chega uma autoridade, eles querem quebrar com a autoridade, mas quando você conquista através do diálogo, e eu sei que isso acontece porque eu já teve uma época da minha vida que eu dei aula para menores infratores. Foi muito difícil, né, no início, né, que eles, né, muito endurecidos, né, com aquela casquinha. Mas quando aquilo cai, você vê que eles são doces, têm certa pureza. Não muita, porque o mundo está complicado, muita coisa que tira a inocência aparece na televisão, aparece na internet, mas todo mundo tem algo de puro, algo bonito para colocar ali, que precisa ter oportunidade de aparecer. A Joana, Alberto, ela fala que não existe quem alcança uma glória sem a luta não é digno dela. Então, ela já nos mostra que não é fácil, né? A glória, ela vem com luta. Criar, educar, hoje em dia,
está muito mais difícil, porque a autoridade ela é muito mais questionada. A gente quer, a humanidade quer ultrapassar limites, não quer respeitar, né, determinadas posições. Eu não sei se eu respondi, Alberto. Para mim, respondeu. Eu tenho uma perguntinha para fazer. Voltando ainda naquele início, que eu fiquei com muita informação na cabeça, e eu acho que a gente precisa voltar a isso, porque é um ponto que me preocupa bastante em relação a essa nova geração que está chegando aí. Você Uhum. falou sobre a sexualidade, né? E que antigamente Sim, nós tínhamos a nossa orientação masculina, feminina, e é era, binário, né? e era isso que existia. Aí eu lembro também de um vídeo que eu estava assistindo sobre o grupo homossexual, onde eles batalhavam muito dentro desse tema de suicídio, porque existe um alto índice de suicídios em pessoas que não fazem parte desse grupo masculino e feminino, né? E o tema, o lema deles era assim: vai passar, calma que vai passar. Não cometa suicídio. Daqui a pouco a sua frustração, a sua ansiedade, né, a sociedade que te rejeita, ela vai entender. Calma que vai passar. E eu acho que hoje em dia a gente está chegando muito próximo. Claro que existem ainda as exceções, pessoas que não compreendem, mas a sociedade como um todo está muito mais aberta à questão homossexual. E aí não vou usar todos as letras, porque eu não sei. Tem o LGBTQ mais Y, eu não sei o que é isso direito. LGBTQIA+. Isso, mas eu respeito, ok. Mas ao mesmo tempo, será que a sociedade não está nos empurrando muito também e muito cedo para uma definição ou uma abertura sexual? E isso pode estar trazendo também essa confusão na cabeça do adolescente? Sim, como eu falei ainda há pouco, essa cobrança, né? Você tem que se definir. Como alguém tem que. Olha, Leco, eu já achava complicado a pessoa ter que definir uma carreira aos 17 anos. Porque não sei quem disse que tinha que terminar o colégio e já, né, já com o pé na faculdade. Uma pessoa de 17 anos não tem vivência ainda para escolher o que seria uma carreira para a vida inteira. Você imagina escolher o que é de ordem das sexualidades, porque hoje elas são muitas, né? E não só escolher, né? Sexualidades. Experimentar. Essa é a minha preocupação, porque às vezes a pessoa já nasce Sim. com a sexualidade já bem orientada. Ah, olha só, eu estou no corpo de homem, mas eu gosto também de homem. Beleza, vai Uhum. lá e de uma maneira como Emmanuel nos ensina, com educação, com respeito ao próximo, isso não é pecado. Mas hoje em dia parece que a sociedade está empurrando você a experimentar tudo sem nenhum tipo de respeito, sem nenhum tipo de educação, sem nenhum tipo de cuidado com o sentimento alheio e o próprio sentimento. Porque daqui a pouco fica todo mundo perdido, né? Sem se preocupar com o que o outro está vivendo e também sofrendo, porque ninguém vai ser feliz, né? Nesse nível que não somos mais chimpanzés. Nós somos seres humanos, cheios de complexidade. Então eu acho que a gente tem que ter um Isso aí, cuidado muito maior em relação à sexualidade. eu vejo, vou falar, eu que estou dizendo, tá? Não estou dizendo isso a partir de teórico nenhum. Eu vejo que a gente saiu de um ponto de muita repressão, Uhum, agora que tem essa possibilidade até de comunicação, né? A gente não tem controle mais sobre o que nossos filhos vão ver, porque se eles não virem no celular deles, vão ver no de alguém, né? Então, muita liberdade e recursos para que se tenha acesso a muita informação. Então, a gente saiu de um ponto, tá aqui, imagino que a gente esteja caminhando para um equilíbrio, até porque a coisa começa a ficar chata, passa a não ser mais novidade. Eu acho que, como humanidade, a gente ainda está na hora da novidade, né? Ah, agora pode, né? Teve a história das mulheres que não, né? Aquela questão do sutiã, né? Aquela manifestação, né? De liberdade, mas hoje você vê, né? As mulheres podem não usar sutiã, mas elas usam. Tá entendendo? uhum. O proibido é muito cobiçado. Então, a gente está nessa época mesmo que muita coisa muita gente querendo dizer, e querendo dizer
passando por cima de valores, passando por cima de muita coisa, perdendo amigos, inclusive em rede social, porque quer se impor. Daqui a um tempo, eu imagino que o caminho seja esse, é de um equilíbrio maior. Até porque, vamos lembrar, que espírito não tem sexo. Então, há que haver uma evolução também nesse sentido. Né? Se espírito não tem sexo, né, nós somos singularidades. A gente encarna, né, assume uma personalidade, mas não deixa de ser quem é. Como espírito singular, únicos no universo. Não tem outro Leco no universo, não tem outra Gabriela no universo, Alberto, ninguém está aqui. Todos somos únicos, insubstituíveis, indivisíveis. E a gente passa por esses momentos, né, que eu vejo também muito particularmente, que a gente está saindo da infância de humanidade e começando a entrar na adolescência, né? Uhum. Enquanto humanidade. Né? Então, começando a entrar nesse período da gente poder se questionar, de querer quebrar barreiras, imposições. Então, o momento de adoecer, entre aspas, para daqui a um tempinho, a gente está curado disso aí. Que isso possa não ser mais um problema. Porque, olha só, tem cabimento a gente ficar imaginando o que a pessoa está fazendo entre quatro paredes da sexualidade dela? Tem cabimento isso? Enquanto a gente está aqui na vida de relação, ninguém está tendo relação sexual com ninguém, nós estamos convivendo. Agora, o que a pessoa escolhe em relação à sexualidade dela, o que apraz aquela pessoa, isso é da conta dela. A gente tem que passar a olhar mais para cá. Quem é aquele sujeito ali que eu escolhi para ser meu amigo? Né? Que troca que a gente pode fazer? Como que eu posso ser melhor hoje? Né? A gente tem se preocupado com isso, em ser exemplos, não só para os nossos filhos, mas para os nossos amigos, para as pessoas que nos cercam. Porque Leca, muito bonitinho você botar na internet um post, uma frase, né? Seguir autores famosos, nossa, aquela pessoa super culta, aquela pessoa é viajada, mas no dia a dia, será que você é uma pessoa que é boa de conviver mesmo, ou é só uma coisa figurada? É só a casca, né? Só a superfície, né? Exatamente. Então, esse choque de realidade faz o ser humano adoecer. Quando me perguntam aqui, hoje mesmo uma pessoa tocou nesse assunto, como é que eu falo isso para o meu filho para não poder não frustrar? Qual o problema de se frustrar? Parece que está fazendo alguma coisa muito errada, né? Exatamente. A gente se frustrava. Eu falo porque não tem tanto tempo assim que a gente ralava joelho no chão, a gente levava tombo, e o que fazia? Costurava, né? Ia para o hospital, no dia seguinte machucava o pé jogando futebol, ia lá o carinha de chinelo para a escola, né? Um pé de tênis, outro pé de chinelo, né, Léo? Né, que deu topada no dedão, e as coisas se resolviam. Onde é que a gente está se perdendo? Né? Isso a gente tem que parar para pensar. Não ter tempo para pensar nisso é muito preocupante, é muito perigoso. Gabriela, deixa eu fazer mais uma perguntinha aqui para você. Eu vi aqui um comentário bem interessante. Todos os comentários são interessantes aqui, né? Mas tem um que me marcou, do Marcelo Albuquerque. Ele falou que não podemos deixar de citar os suicidas inconscientes. Infelizmente, é um número muito grande e às vezes imperceptível. E aí eu faço uma pergunta para você, que é algo que eu conversei com a Patrícia há pouco tempo, numa live sobre suicídio, né? E ela citou que as drogas, elas ajudam muito, né? Nesse desequilíbrio e numa sedução, um flerte com o suicídio. E aí, quando a gente fala de suicídio inconsciente, a gente fala muito de drogas também, né? Porque o jovem não está querendo se matar, mas ao mesmo tempo ele está lá flertando com a morte o tempo inteiro. Né? Existe isso, a droga, como profissional, a droga ela influencia, ela ajuda nessa formação psicológica?
que acontece? Por que a busca pela droga? A medicina olha para o cérebro, né? Na psicanálise, a gente olha para o vazio da alma. Nós nascemos, ainda é uma condição humana, a gente nasce com vazio existencial, um buraco chamado falta. A gente tem que conviver com isso. Uma das razões de todas as compulsões, inclusive por droga, né, é essa questão da falta, de tentar tamponar essa falta. Por que a pessoa se vicia? Porque aquela busca de tamponar aquela angústia ali, não funciona. Aí usa mais, usa mais, usa mais. O que acontece com uma pessoa dessa? Ou vai ter overdose, porque vai continuar tentando, ela vai precisar aumentar a quantidade da ingestão de droga, ou vai ser levada pelo desespero, porque a droga ela altera o estado de consciência, como o álcool, né? Também altera. Além das drogas, Leco, que isso é fato, são um caminho aberto aí para ideações suicidas, né, para pensar em se matar, as doenças sexualmente transmissíveis, principalmente HIV, isso também é suicídio inconsciente. Se um jovem ou qualquer pessoa vai ter relação sexual sem camisinha, tá querendo o quê, né? Excesso de comida, o que o excesso de comida também faz? Que está relacionado à compulsão. Você vê que tudo vai para o mesmo lugar, né? Uhum. A gente não lida bem com essa falta. Algumas pessoas procuram preencher com coisas que não, que vão prejudicar o psiquismo e o organismo. Outras pessoas vão dar outro jeito. Nenhuma dessas formas vai resolver, porque a falta, a nossa incompletude, gente, é para a vida inteira. Então, Gabriela, como é que faz, né, para não desenvolver uma compulsão? Ou então, tem gente que é viciada em esporte radical, Leco, também tem isso. Aí vai escalar e cai lá de cima. Desencarnou. É suicídio inconsciente? Dependendo da situação, é. Dirigir em alta velocidade. Então, o que vai determinar o suicídio inconsciente é a intenção, mesmo que essa seja inconsciente. É isso que a gente não compreende. Ah, mas eu não quis fazer. Não quis no seu pensamento consciente, porque parte de você sabe que aquilo não deve ser feito. Né? Você está se colocando ali, né, na beira do abismo. Então, como se administra essa falta, né, de uma forma mais equilibrada, né, preenchendo com coisas que são de outra grandeza, com amor, com amizade, Esse é o com ponto, hein? estudo. Esse é o ponto. Eu queria que você falasse Né? um pouquinho sobre isso, Gabi, porque Preencher com isso. se a gente terminar hoje, e aí eu falando para você que nós já estamos já chegando na nossa retinha final, que você falasse um pouquinho sobre esse preenchimento, porque eu vejo a sociedade tão distante dessa realidade metafísica, né, do contato humano mais próximo, né? E aí eu estou falando de tudo isso, para mim, eu vou colocar dentro de uma palavra chamada fé. Fé, para mim, é sintonia com o Criador. E sintonia com o Criador, para mim, é o que a gente está fazendo aqui, é o abraço no meu filho, é o abraço no vizinho, né? É essa troca humana. Como é que a gente pode resolver esse nosso problema? Esse preenchimento, cada pessoa tem a sua particularidade. Né? A gente busca preencher, mesmo sabendo que completude não haverá. Então, essas escolhas são determinantes. As escolhas que sejam edificantes, tudo aquilo, pessoas com quem você vai conversar, coisas que você vai assistir, televisão, celular, quem controla somos nós, não são eles que nos controlam. Então, a gente tem esse livre-arbítrio de escolher o que a gente vai fazer durante o nosso dia. Esse investimento de energia libidinal, né, energia de vida, que sejam coisas que possam beneficiar a nós e alguém, por exemplo,
né? Qual é a chaga da humanidade? Não é o egoísmo? Como é que eu faço para deixar de ser egoísta hoje? Não é para sempre, porque para sempre é muito tempo, né? E como a gente tem tempo de evoluir, vamos encarnar outras vezes, diversas vezes, como é que eu faço para deixar de ser um pouco egoísta hoje? O que eu posso fazer por alguém? O que eu posso fazer por mim? Não deixar o meu dia passar batido, ter novas experiências, né? Procurar, assim, vencer algumas fantasias, por exemplo. Se eu falar com fulaninho, eu não vou ser bem aceito, mas você ainda nem falou, tenta. Mas se ele não quiser, uma fala mais voltada para os jovens, né? Mas se ele não quiser, poxa, se ele não quiser, ele não quis, é um dado de realidade. Você vai se acostumar com isso e vai dar outro jeito na sua vida, né? É tentar enxergar um pouquinho mais para além, né? Não levar a coisa tão a ferro e fogo, tentar uma coisa que é muito bonita no ser humano, que eu vi muito na pandemia, que nós somos muito criativos, que a gente possa usar essa criatividade, né, do ser humano para poder desenvolver algo bom. Eu não sei também se eu respondi, mas o investimento, né, de energia nas nossas horas do dia, juntamente com a fé no futuro, que a doutrina fala, né? Temos que ter a fé no futuro, porque algo melhor nos aguarda, mas não nos aguarda se a gente ficar sentadinho no sofá sem fazer nada. Não, a gente tem que levantar e tem que agir. Eu falo para os meus pacientes que estão em depressão em determinado nível, não deixa de trabalhar, não vai. Vai porque pode ser que no final do dia você tenha se sentido um pouquinho melhor. Vai ter que fazer esforço, que hoje em dia a gente não quer fazer esforço, Léo, né? Se resolve tudo no dedinho, né? Então faça um esforço para tentar transpor, né, essa zona de tormenta para ver o que tem depois. São coisas nesse sentido, né? Eu acho que eu falei para caramba. Mas foi muito legal. Acho que ficaram muitas informações aqui para gente, né? E o que eu gostei, e gostei muito desse nosso bate-papo, é que nitidamente existe uma solução, uma resposta apontada. E essa resposta vai se passar sempre, sempre pelo cristianismo, né? Nós somos espíritas aqui e a outra religião, a católica, o evangélico, tá? Todos nós vamos buscar sempre essa direção que Cristo nos apontou, que é esse amai-vos uns aos outros. Eu acho que se a gente, de alguma maneira, eu como pai, amar profundamente o meu filho adolescente, né, o professor, a sociedade, se a gente realmente abraçar esse ideal, de alguma maneira eles vão se sentir mais acolhidos, apesar dessa turbulência, como você disse, né? Então, se a gente puder dar algum conselho hoje, né, principalmente para os pais que estão ouvindo, tenham mais paciência. Não é passar a mão na cabeça, não pode tudo, muito pelo contrário. O que a gente falou aqui é dar limite, né, é você compreender, mas ao mesmo tempo educar e tentar direcionar de maneira bem sutil para um equilíbrio, mas amar. Amar profundamente. Porque nem sempre vai sair do A, nosso jo jeito, né? Nem sempre vai sair do nosso jeito. a Joana fala que o suicídio é um gesto de crueldade com o próprio ser. Eu queria deixar aqui, não só para os jovens, mas para os adultos também, que Dona Ivone Pereira ela nos ensina, nos mostra na obra dela que não, não é solução, tá? Pelo contrário, quando alguém comete suicídio e chega na espiritualidade, além de ver que não funcionou, a frustração que não quis ter aqui na Terra, vai ter lá. Por quê? Vai ver que não funcionou e que houve mais complicações, né? O problema, ao invés de cessar, que é essa ilusão do suicida, né? Ele aumenta. Então, para que a gente não se complique mais ainda, que quem quiser depois assistir de novo, né, Léo, com essa live para poder, que foi muita informação, né? Sei que falei bastante, mas que possa servir de estímulo
para que a gente pense um pouco mais no que destino que nós estamos dando para a nossa vida, quem é adulto e quem é adolescente também. Que a responsabilidade na adolescência, ela está começando, e se espera que, como adulto, se seja capaz de arcar com as próprias escolhas. É isso. Posso fazer um último pedidinho para você? Fazer a nossa prece final? Ah, claro. Então tá bom. Obrigado, Vamos tá? fechar nossos olhos. Obrigada, Leco, gente. Obrigada aí por vocês estarem aqui conosco. Vamos fechar nossos olhos. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, que nos criou. E como filhos estamos aqui, tentando entender tudo isso que se passa na nossa cabeça, no nosso coração. Que possamos aprender com os grandes mestres, principalmente Jesus, que esteve aqui conosco. Ele se fez carne, deu o exemplo para a gente. O maior deles foi o amor. Que nós consigamos, a partir de hoje, extrair o amor que há dentro de nós, que ele possa transbordar, que possamos dividir esse amor conosco, com nossos amigos, com a nossa família, principalmente com os nossos filhos, que podem estar em estado de rebeldia, mas que vemos aqui que isso é necessário, que é uma fase, que nós podemos ajudar. Obrigada, seu Pedro e dona Naí, por esse espaço onde pudemos fazer essa boa troca. Que tenhamos uma boa semana. Graças a Deus. Muito obrigado, tá? Obrigada, Lequinho. Beijão, Tchau, fica com gente. Deus. Vamos me despedir do pessoal aqui. Pessoal, muito boa live, gostei demais. Espero que vocês tenham gostado também. E, de alguma forma, tudo que a gente falou aqui, possamos traduzir como amor, compreensão, né? E muito respeito à nossa vida. Fiquem com Deus e que Jesus esteja em cada lar, em cada coração, fortalecendo ainda mais nossos propósitos, nossas intenções no bem. Boa noite a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Até logo.